Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economista Sincera, Economia Sem Enrolação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários, segmentos diferentes, então fique até o final, vale a pena porque eu vou até pontuar o que esses fundos estão fazendo para atravessar essa crise. E antes de eu começar, me deixa aqui nos comentários quais fundos vocês querem que eu fale. Eu vou sortear domingo que vem esse livro Homem Mais Rico da Babilônia, mais esse caderno do meu canal lá no meu Instagram, então me deixa aqui nos comentários quais são os fundos que vocês querem. Eu não tenho que falar sobre o que eu quero falar, tem que falar sobre o que vocês querem aqui entender sobre o mercado e tal. Lembrando que nunca é uma recomendação de compra ou de venda. Mas vamos falar do primeiro aqui. O primeiro deles é o VISC, já tem mais de 150 mil cotistas, é um fundo muito conhecido do mercado, sofreu, como todos os outros fundos imobiliários sofreram, fora o segmento de shopping, que eu acho que só não apanhou tanto quanto o segmento de hotéis, mas é um segmento que gerou desconfiança, os shoppings fecharam. Eu vou trazer todos os dados aqui dos estacionamentos, das vendas, inclusive esse vídeo tem uma novidade, tá? Alguns vídeos a partir de agora eu vou transformar em PDF e mandar de forma gratuita para vocês. Então cadastre seu e-mail que este vídeo já foi transformado em PDF enquanto você está me assistindo e vai ser enviado para o e-mail de vocês com essas imagens aqui. Então não se preocupe em ficar batendo foto, nem dando print da tela não, é só você cadastrar o seu e-mail. Mas vamos lá, o que o VISC fez durante essa pandemia? Bom, eles reverteram 33% da taxa, né? Então a 20 ela está dando como se fosse assim um bônus para os cotistas, né, na reversão da taxa entre julho de 2020 e junho de 2021. 100% dos shoppings já estão abertos, inclusive está aqui, ó, 20 Real Estate reverterá ao VISC até junho de 2021 33% da sua taxa. Legal, interessante, alguns fundos estão até pensando em diminuir as taxas. Eu acho que essa pode até ser uma tendência. Quando a gente olha aqui o portfólio do fundo, vocês percebem que, conseguem perceber, né, que é um fundo bem diversificado, né? Não era para nós estarmos passando por essa situação, a gente está passando porque realmente é algo totalmente inusitado, todos os shoppings fecharam, alguns reabriram, voltaram a fechar de novo, as coisas não estão normais ainda, tá? Eu tirei daqui a tabelinha, porque senão iam ficar muitos slides, mas cada shopping está funcionando de uma forma diferente, o que dificulta muito, dá um custo alto, você não consegue tirar a tua segurança, aí você tem que pagar por um tempo que você não usa, aí você contratou energia, é um rolo, tá? Então é um momento muito delicado, o investidor tem que ter em mente isso, tem que ter em mente isso. Olhando aqui, ó, o fluxo de veículos, a gente já consegue ficar um pouco mais animado, para ninguém me chamar de vendedor de susto. Olha só, semana a semana, esse fluxo vem subindo, a um crescimento semanal de 35%. Quando a gente olha aqui a taxa de ocupação do fundo, né, olha aqui embaixo, ó, a gente está agora, acabou junho com 92,8%. Então, se a gente parar para pensar com toda essa devastação, se nós levarmos em consideração que pode ser que esse seja o meio da crise, né? Então tivemos o início, fechamento e tal, agora a gente está no meio, talvez dure mais 6 meses a 1 ano, talvez chegue ali a 85%, 90% de ocupação, o que também não é nenhum negócio assim absurdo, porque são bons ativos. Daqui a pouco as coisas podem voltar ao normal. Olhando aqui o histórico de distribuição, aconteceu um fato interessante, que o VISC continuou distribuindo, muitos fundos pararam de distribuir, né, de shoppings, o VISC continuou distribuindo, mas não é mágica, tá? A questão é que ele tem investimentos, né, em renda fixa, então as aplicações financeiras têm aqui, ó, totalizam 364 milhões, então como o fundo, além dos ativos, tem uma aplicação, que provavelmente essa aplicação vai ser revertida em novas oportunidades de compra para o fundo daqui a pouco, ele aplicou esses valores e está distribuindo os valores. Só quando a gente olha a distribuição, não é nem tão ruim assim perto do que a renda fixa está pagando. Não é nenhum tipo de recomendação, tá, gente? Estou só falando o que eu estou vendo aqui do fundo. Ele tem vários pontos positivos como pontos negativos, e o mais negativo de todos é a situação do mercado. Quando a gente olha as vendas, a gente repara aqui, ó, em abril foi a grande questão, a destruição, né, de valor aqui em abril, porque em março a gente ainda teve uma venda razoável. Fevereiro, reparem só como janeiro e fevereiro estava indo bem, março despencou, abril foi o pico do problema e agora começou a subir de novo em junho, tem até uma venda já razoável, né? Mas que não é nem metade do que era. A inadimplência ela explodiu em abril, 49,6%, também já recuou.
E o shopping fez aquilo que eu falei lá atrás, né, que o pessoal deveria fazer. Aplicou descontos. Então, vocês reparem aqui, no desconto dado em março, já foi razoável, abril 81%, agora caiu maio 77%, junho 60%, e agora é óbvio que esse desconto vai começar a recuar. Então, o que acontece? Eu falei isso lá atrás, né? Deem desconto, porra. As lajes comerciais também precisam fazer isso, dá desconto, mantém o bebezinho vivo, depois você cria ele. O que você não pode é perder. Se você perde o lojista, não, vai pagar, é isso aí, foda-se que tá tudo fechado, você tá tendo prejuízo, vai pagar. Esse cara fecha a loja, em janeiro de 2022, quando tudo estiver hipernormalizado, você não tem mais esse cara. Então, parece que o pessoal entendeu isso, óbvio que não foi por minha causa, mas o mercado teve esse consenso, né? Opa, vamos ficar aqui sem receber esse a mais aqui, algumas taxas e tal, para lá na frente a gente receber, e eu vou mostrar que eles aplicaram isso em outros fundos também. Então, resumo aqui dessa gestão de crise, tá? Eles fizeram uma redução dos custos condominiais em todos os shoppings, concessões de descontos relevantes no aluguel mínimo, ações para incentivos aos lojistas como drive-thru e mais algumas ações, distribuição de rendimentos ao longo da crise, aquele rendimento ali que eu mostrei, e a reversão dos 33%. Então, esse resumão do Visca aqui é para mostrar o seguinte, o fundo continua ali, eu sou cotista, vou continuar, não é nenhum tipo de recomendação, quero ver a reabertura, mas o que eu acredito, né, ter sido o auge da crise, passou, está controlado, o fundo tem caixa e vai continuar. Não quer dizer que seja nenhum tipo de recomendação. A gente precisa entender agora o seguinte, vai sair vacina, não vai sair vacina? Mas eu já dei aqui um raio-x de como está o fundo agora. Loja reabrindo, vendas aumentando, os inquilinos estão lá, o estacionamento está tendo mais procura, então as coisas estão voltando ao normal, e se vocês quiserem eu até posso gravar um vídeo todo mês sobre esses três fundos, enviar o PDF para vocês. Não esquece de cadastrar o e-mail. Dando prosseguimento aqui, para a gente não enrolar, o próximo fundo é o Vino, tá? É um fundo de lajes comerciais, né? Mas não são só lajes comerciais, ele tem aqui loja, vou mostrar para vocês, tem mais de 30 mil cotistas, acho até um fundo pequeno, porque ele pode se tornar. Saiu até uma matéria aqui, ó, Vino 11, a gourmetização das lajes corporativas. O fundo aposta em um conceito chamado boutique offices. Eu vou mostrar para vocês aqui, calma. Quando a gente olha o histórico de distribuição, o fundo está distribuindo, né, mesmo durante esse período da crise. Eles têm uma vantagem, reparem aqui embaixo, ó, que eles detêm 96%, tá, do controle, né, das áreas que eles têm os imóveis. Então eles conseguem reduzir o custo. Vou dar um exemplo para que você entenda. Eles têm um prédio, tá? Todo prédio é deles, né? Então eles conseguem chegar e fazer o seguinte, então vamos diminuir a luz, vamos diminuir o custo de segurança, vamos diminuir o custo de tecnologia, eles diminuem o custo de limpeza, eles conseguem diminuir o custo do local. Por quê? Porque eles detêm a propriedade daqueles imóveis, 96% dos ativos que eles têm toda essa parte. Então isso facilita cortando custo. Custo é que nem unha, né? Quem tem empresa sabe. Você corta, ele cresce. Aí você vai e corta, daqui a pouco você olha, ele cresce de novo. Então, cortar custo é algo muito importante, tá? E os imóveis também são imóveis com uma idade muito interessante, né? Você vê aqui, ó, de 3 a 5 anos, até 3 anos. Então, os imóveis são relativamente novos. Quando a gente olha para a carteira do fundo, o fundo possui 77 milhões em obrigações referentes a aquisições, tá? E 60 milhões em aplicações financeiras. Em termos de ocupações, eles perderam aqui a EBAC, tá? Foi um dos inquilinos, o que fez com que a ocupação saísse de 99,3 para 95,1, então eles tiveram uma perda aqui, mas é uma ocupação ainda muito acima do mercado. É uma ocupação muito acima do mercado. E a inadimplência, que era de 0, chegou a 9% em abril, 16% em maio e agora já voltou a 0, tá? O que acontece? Eles tiveram a perda da EBAC e tiveram mais 2 problemas que eu vou falar aqui, tá? Um relativo a WeWork e outro relativo a Renner, mas a gente já vai falar. Em termos aqui de renegociações, vencimentos de contratos,
é muito interessante porque eles têm o vencimento, né? Ele vai acontecer em média daqui a praticamente 8 anos, né? Quando a gente olha 94% dos contratos tem vencimento depois de 2025 e eu acredito, foi eu que coloquei isso aqui, tá? Que essa pandemia ela vai se resolver entre 2021 e 2022. Então os vencimentos são lá para frente, tá, pessoal? Não estou querendo falar muito bem do fundo não, tá? Mas estou dizendo o seguinte, isso a princípio é um ponto muito positivo. Olhando os inquilinos é que vem o problema que eu fui muito questionado quando eu abri para perguntas, né? 35% dos imóveis, né, estão locados para a própria Vinci, que é o gestor, né, que é o responsável pelo fundo, né, 35%, e 19% são para o WeWork, tá? Volta para cá. Eu preferia até que esse fundo saísse de lá, porque toda vez que eu falo rápido, WeWork, às vezes eu enrolo a minha língua. Então eu preferia que esse fundo saísse, não pagasse, mesmo como cotista, foda-se. Eu preferia não receber meu dinheiro para não ter que gravar vídeo falando deles. Mas o WeWork continua no fundo e eu já vou explicar o que vai acontecer, tá? O que eles combinaram com o WeWork. Tirando isso, os outros inquilinos, BMA Advogados, KU Coworking, CIA, Renner, né? Então, assim, em termos de distribuição, tá bem variado. Reparem aí, ó, financeiro, coworking, varejo, seguros, 57% dos contratos são típicos e 43% atípicos. Então, o problema que o pessoal mais fica quando eu converso com as pessoas é assim, WeWork, pô, e aí? E 20% lá, e 20% lá? O que foi dito, tá, na última divulgação trimestral da Vinci? O que eles passaram? Passaram isso aqui, ó. Em relação a Renner, que não pagou, tá, durante a pandemia, que a loja ficou fechada, eles deram um desconto de 50% pelo período que a loja ficou fechada e agora a Renner está pagando. Em relação ao WeWork, é uma questão global, tá? É uma questão global, o WeWork está com vários problemas. Eles saíram de alguns imóveis que eles tinham no mesmo modelo aqui do Vino, mas em relação aos espaços que eles ocupam no Vino, o WeWork quer ficar, é estratégico para eles. Então, a princípio, pelo que eu entendi, eles anteciparam 3 aluguéis, depois eu vou checar tudo certinho, se isso está em caixa, não está, está em contrato, mas eles continuam, estão amarrando algumas coisas e mesmo assim, parece que tem interessados no imóvel que está o WeWork. Então, mesmo que o WeWork saia de algum problema, já tem interessado. A gente está falando de uma parte considerável, 20% do fundo, óbvio que não dá para brincar. Então, Renner, ok, já está pagando, não pagou no auge da pandemia, teve um desconto, morreu. EBAC saiu, 3, 4% do fundo. E o WeWork, que são 20%, a princípio continua com adiantamento, algumas travas, mas o WeWork quer ficar com esse imóvel do fundo. Dando uma olhada aqui, ó, vou colocar na imagem para vocês, ó, esse aqui é o imóvel onde está a Renner, tá? Então, como ela tem uma loja aqui, ó, ela realmente ficou fechada, eles chegaram num acordo e eu acho isso muito bacana. Isso que eu falei. Shopping, deu desconto, lojista continua. Renner faz ali um bem bolado, negocia tal, continua daqui para frente, paga. É isso, é um momento onde todo mundo tem que sentar e conversar. Todo mundo tem que sentar e conversar, à exceção daquele negócio lá do Santander com a RBVA. Aquilo ali para mim não vale. Falando agora sobre o VILG, né? Já é um fundo com um pouco maior em número de cotistas que o Vino, são 63.398 cotistas. É um fundo que está em expansão, tá? Expansão imóvel, agora assinado com a Netshoes, que é do grupo da Magazine Luiza. Tem aquisição esse aqui, ó, vou colocar na tela, ó, do Parque Logístico Osasco. Olha o tamanho aqui do imóvel, pessoal. Então, assim, é um fundo que está se expandindo. Pelo que eles falaram, eles estão analisando agora tanto imóveis no Sudeste, em São Paulo, a história do Last Mile, eu já falei isso com vocês, quanto até, quem sabe uma oportunidade no Nordeste. Olhando a carteira do fundo, é um fundo com 315 milhões em aplicações, provavelmente, né, eles vão pegar novos imóveis, tem uma integralização também da última emissão. Eu evito falar de emissões e subscrições aqui nesses meus vídeos, porque senão vocês assistem esse vídeo em outro momento e fica todo mundo achando que todo mês tem emissões e subscrições, então eu evito falar durante esses vídeos. Quando a gente vem aqui para a taxa de ocupação média, ele tem uma taxa de 100%, bem acima
da média do mercado. Ele teve também aqui uma inadimplência, ó, vocês reparem, 1,8%, 2,2%, 3%, agora já caiu para 0,4%, muito baixo, né? E vem distribuindo aqui, ó, mesmo durante a pandemia, tem aqui o período da alocação, ó, mas vocês percebam que eles estão distribuindo mesmo durante a pandemia. Olhando o portfólio do fundo, é um portfólio muito interessante porque 53%, tá, dos inquilinos são vinculados ao e-commerce, que é o segmento que já vinha crescendo, agora se expandiu. A gente tem aqui também, tirando o e-commerce, Ambev, que todo mundo conhece, Fenza, que todo mundo conhece, Kremer, que muita gente não conhece, eu conheço porque tem unidade aqui perto em Blumenau de materiais hospitalares. Esse é o tipo de imóvel que eles têm, ó. Olha o naipe da coisa, logístico, tá? Galpões, não são operações simples. Olha aqui, ó, Tok Stock como inquilino, Grupo Magazine Luiza, mais esses dois aqui, ó, Ambev, também tem Kremer, que é esse que eu falei, de materiais médico, hospitalares. Então tá aqui, são esses os tipos de imóveis que eles têm. Bom, esse foi um overview, tá? Eu vou mostrar agora uma tabela com valores desses fundos, vamos dar uma olhada aí, ó. VILG está com 1,12 do valor patrimonial, Vino já está abaixo, 0,94, VISC 0,88, então alguns podem ser considerados, entre aspas, baratos, tá? Mas está muito difícil da gente entender se esse valor é o que realmente os fundos estão valendo agora, mas é o que eu falo, a beleza dos fundos imobiliários está aqui, né? E a beleza de você aprender a investir é isso, ter ações, ter fundos imobiliários, ter cripto, ter qualquer tipo de investimento. Mas olha que legal, existem ações dando prejuízo e aqui eu acabei de mostrar 3 fundos imobiliários que mesmo durante a pior crise do século, bem ou mal, todos estão pagando alguma coisa, gerando uma renda para o investidor. É por isso que uma carteira equilibrada é importante. Eu vou continuar fazendo novos vídeos nesse estilo, sendo que a inovação desse vídeo é que esta apresentação que eu mostrei aqui, ela vai em PDF para o seu e-mail só, de forma gratuita, claro, é só você se cadastrar aqui e me deixar nos comentários quais são os próximos fundos, e domingo que vem eu sorteio esse livro, mais esse caderno. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.